Olá, gente. Eu vou fazer uma série de vídeos falando de grandes nomes da poesia latino-americana. Por quê? Embora nós, brasileiros, estejamos inseridos no contexto da América Latina, muitas vezes nós desconhecemos grandes nomes e também grandes textos, principalmente poéticos, que é uma área que eu gosto bastante, assim, tanto que o meu TCC e também boa parte dos meus estudos literários na pós, mestrado, foram centrados na análise poética, né? Então vou falar de uma poetisa que eu suponho que poucas pessoas a conheçam. Ela se chama Gabriela Mistral. Então eu vou falar dela e vou ler um poema dela que eu tenho uma obra ali que é uma coletânea de textos poéticos latino-americanos. É muito interessante, né? Então, ó, Gabriela Mistral, então, ela não tem esse nome. Ela se chama Lucila e ela nasceu em 1889 na pequena cidade de Vicunha, no Chile, né? Então, a Gabriela ela nasceu numa cidade muito pequena, né? E ela era filha de professores primários. E isso possibilitou para ela um contato muito grande com livros, né? A gente sabe que o ambiente caseiro ele pode muitas vezes ser um grande incentivo para futuros escritores, né? E ela escreveu seu primeiro texto poético em 1904, em um jornalzinho. Só que ela ganha fama lá no Chile 10 anos depois, em 1914. Então, ela ocupa meio que um lugar central na formação da identidade literária e cultural do Chile, tendo sido a primeira mulher latino-americana a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1945. Os poemas dela têm grande sensibilidade social. E ela olha muito para a questão das injustiças e também das aspirações do seu povo. Isso fez com que, quando ela ganhou essa fama no mundo inteiro, todos os problemas assim abordados por ela fossem catapultados em um plano maior, em um plano internacional. Ela também foi educadora no Chile e também uma diplomata extremamente respeitada, com um trabalho reconhecido em prol da alfabetização e da valorização da cultura nacional. Muitos a chamam de mãe da língua espanhola, porque ela, né, incentivou muitos professores e também muitos poetas. Já no contexto mais amplo da literatura latino-americana, ela faz uma ponte entre um modernismo tardio e umas correntes mais engajadas após 1930. Então, ela compartilha muita coisa com o Pablo Neruda, que é um outro grande nome do Chile, que ela extrai grandes símbolos da natureza e ela transforma isso em algo intimista e também reflexivo. Só que não é algo assim que é descolado do mundo, né? Ela usa isso num sentido de incentivar questões universais. Ela também aborda muito canções para crianças. Ela gosta muito da poesia espanhola clássica e também é uma adepta daquelas imagens poderosas calcadas através do simbolismo francês. Quando eu ler o poema dela, vocês vão ver que ela tem uma cadência melódica, algo bem interessante assim. Ela tem um lirismo pautado por metáforas que elas sensibilizam o sofrimento humano, né? Ela torna o sofrimento, digamos, mais belo, se é que o sofrimento ele pode ser belo, mas ele pode ser abordado de uma forma que sensibilize os seus leitores, né? Então ela alia aquela linguagem modernista, que é uma linguagem direta, mas ela tem um plano, né, emocional muito forte. Então ela se torna imprescindível para compreender as possibilidades da poesia como
instrumento de cura. É bem interessante quando ela traz isso aí, que ela rompe aquela coisa de ela ser uma poeta do Chile e ela se torna uma coisa global. Isso é muito interessante e alguns escritores conseguiram isso, né? Por exemplo, nós podemos citar Shakespeare. As obras de Shakespeare, principalmente os do teatro, digamos que não é necessário sabermos todas aquelas disputas, né, de reinos, coisas assim, para que nós nos sensibilizemos com as questões universais abordadas ali. Para pegar o meu livrinho aqui de poesia latino-americana. Esse livro é muito interessante, eu vou mostrar para vocês. É Poetas da América, de canto castelhano, ou seja, de espanhol. Então, eu vou pegar aqui um poema da Gabriela, né? Esse livro é muito interessante. Eu comprei esse livro em 2014, ó, tem 11 anos. E é um livro assim que eu utilizei, né, algumas vezes em aula para trazer para os alunos coisas que eles não conheciam, né? Vamos procurar aqui a Gabi. Olha que intimidade, né, Gabi? Vamos ver, Chile. Gabriela Mistral, 64. É a primeira que aparece aqui no Chile, ó. Tem aqui a coletânea de poetas chilenos e a Gabriela Mistral aparece primeiro. Então eu vou ler um poema dela chamado... Tem cada autor conta com 3, 4 poemas. Um poema chamado A Chuva Lenta. Esta água, medrosa e triste, como criança que padece, antes de tocar a terra, desfalece. Quieta a árvore, quieto o vento, e no silêncio estupendo, este fino pranto amargo caindo. O céu parece um imenso coração que se abre amargo. Não chove, é um sangue lento e longo. E dentro do lar, os homens não sentem esta amargura, este envio de água triste da altura. Este longo e fatigante descender de águas vencidas para esta terra tendida e transida. Chove, e como chacal trágico, a noite espreita na serra. O que vai surgir na sombra desta terra? Dormireis, quando lá fora cai, sofrendo, esta água inerte, esta água letal, irmã da morte. Poema dela de 1922, da obra Desolación. O que esse poema trouxe para vocês? Uma imagem poética de uma chuva muito triste, mas vocês veem que em alguns momentos ela o quê? Fala que há homens dentro de casa que não sentem essa chuva triste caindo, que essa chuva ela desfalece como uma criança, que ela padece, ou seja, que ela vai o quê? Morrendo aos poucos. Então esse poema ele está falando do quê? Ele está falando das coisas que estão caindo sobre o país dela em si, mas também serve para outros países em que há pessoas que padecem pelas ruas e há pessoas dentro de casa, dentro do seu conforto, que elas ignoram isso. É muito interessante como ela utiliza uma série de metáforas e uma narrativa extremamente alegórica. O que é alegoria? É quando eu crio uma realidade ao lado da nossa realidade factual. E essa realidade criada, ela pode ser extremamente diversa da nossa, mas vai haver o quê? Alguns pontos de ligação entre ambas, para que ela possa o quê? Se comunicar com o nosso mundo, mas retrabalhá-lo de uma forma bastante artística. Espero que tenham gostado. Esse é o primeiro da série que eu vou fazer sobre poetas latino-americanos, tá bom?